coisa boa, coisa gostosa. É isso aí, galera maravilhosa! Estamos começando mais um episódio sensacional do SussaCast. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça, se está no YouTube, se inscreva no canal. Se você está no Spotify, siga a gente na plataforma. Tem muita gente que não sabe que dá para seguir no Spotify. Então siga lá, é uma forma de você conseguir me ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E por que isso? É uma forma de você ajudar as pessoas a receber conteúdo de qualidade. Porque o grande objetivo do SussaCast é aumentar a quantidade de conhecimento sobre treinos, sobre vida saudável e também sobre histórias inusitadas que podem fazer com que você se divirta um pouco mais. Hoje, não menos especiais que os outros dias, estou com ele, um grandíssimo professor de yoga, professor de educação física também, e tem muitas histórias sobre a modalidade, muitas histórias bacanas aí que eu tenho certeza que vai motivar vocês. Ele, com um nome, inclusive, extremamente apaixonante. O Wesley Paixão. Muito obrigado pela presença, irmão. Obrigado, Thales, pelo convite. Eu fiquei super feliz. E durante a semana eu ficava mandando mensagem, né? Cara, e aí isso e tal. Então, estou super feliz de estar aqui, super honrado. E falar do que eu amo, que a gente ama, né? Que é saúde e bem-estar. Excelente. Assim, quando eu comecei esse projeto, eu sempre quis abrir as portas para chamar os meus colegas de profissão mais próximos, assim, que realmente estão despontando. E você já tem bastante tempo em Brasília despontando na área do yoga, na hora do treinamento físico. E eu falei, cara, o Wesley precisa estar aqui. Ele precisa falar um pouquinho sobre a modalidade que vem crescendo tanto no âmbito nacional. Mas, antes de mais nada, eu vou te explicar como é que vai funcionar, explicar também as pessoas que estão vendo a gente, estão ouvindo a gente. A ideia é a gente dividir esse bate-papo, essa entrevista, em 3 partes, em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar profissional. A gente vai falar um pouquinho da sua parte profissional, conhecer um pouquinho a sua história. Segundo pilar, a gente vai falar sobre a sua parte de treinamento físico, que nada mais é que entender como é que você está treinando. Se você não está treinando, a gente já puxa a orelha ao vivo aqui pro pessoal. E o terceiro pilar é o pilar que todo mundo acaba esperando mais, que é o pilar das baboseiras, das coisas mais descontraídas. Então, se você está esperando esse pilar, por favor, aguarde até o final que o bicho vai pegar. Ele falou que ele tem várias histórias interessantes aqui. Seguinte, Wesley, para quem não te conhece e para quem está te vendo pela primeira vez, faça um resumo da sua história profissional, como tudo começou e o que fez você parar dentro dessa modalidade do yoga. Eu sou formado... eu entrei na faculdade em 1996, na realidade eu fiz educação física porque eu era atleta, né? Eu era atleta de basquete. Caraca. E para fazer sentido a questão do yoga, da meditação, como atleta de basquete, eu curtia muito a NBA. Massa. E aí um dos meus ídolos da NBA era o Michael Jordan, né? E aí, quem não conhece o Michael Jordan é tipo o Pelé do basquete. E ele tinha um técnico, que era o Phil Jackson, que lá atrás, cara, ele já trabalhava com a questão da meditação, da mindfulness, com os atletas do Chicago Bulls. E ele passou isso muito pro Michael Jordan e tal, e eu li um livro uma vez, que era Cestas Sagradas, do Phil Jackson, desse técnico do Michael Jordan. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu continuei como atleta normal, e depois, como eu tinha essa digamos, essa energia de movimento tal, e excessiva, que a gente chama de ansiedade, às vezes, que quando a gente controla, é legal. Quando a gente não controla, às vezes dá uma surtada, separa. E aí eu peguei e fui trabalhar isso e ler sobre isso na época que eu era atleta, e depois fui procurar algumas práticas de yoga e meditação. E naquele momento não me encontrei muito, porque eu achava, sendo super sincero e respeitando todas as modalidades que se tem hoje do yoga, para mim, na época que eu era atleta, e eu era muito, digamos, eu era ansioso, eu achava muito parado, né? E aí eu comecei a procurar mais e mais e mais. E posteriormente achei algumas práticas, umas leituras sobre, era Power Yoga na época nos Estados Unidos. Lembro. E aí ali eu comecei a ler, mas esse caminho todo até eu fazer um curso de formação ainda demorou um pouquinho, porque eu era atleta, não estava nem na faculdade. Aí depois eu entrei na faculdade, fui ter toda aquela história que a gente tem, né? Trabalho em todas as modalidades, quando você é estagiário. E é importante, né, para se tornar o profissional que você é hoje, mas assim, é realmente uma verdadeira aventura. Mas me explica, então, quer dizer que você entrou primeiro no yoga e depois que você entrou na educação física? Foi. Legal.
Foi. E eu entrei como um admirador do yoga. Eu tava tentando me achar ali, aí eu lia depois. E no Brasil, na época, não tinha muito essa disseminação como é hoje. Qual foi o ano? Cara, 96 foi em 92, na época do boom do Chicago Bulls. 92 você começou a me interessar Caraca. e procurar. Você estava com quantos anos ali? Cara, eu tenho hoje. Deixa eu ver. Cara, eu sou quase novo, né? Eu tenho 45. Ah, moleque, tá bem. Cara, na época eu não lembro. Eu acho que eu tinha uns. Você tinha 7 com 10, 17 anos. 17 anos. É, 17 anos. 7 com 10 porque eu tinha 7 anos. Exatamente. E, cara, eu era muito, muito agitado. Então, olha que interessante. Então, e aí eu li, e eu sempre procurava umas leituras assim, que na época não tinha. Hoje você facilmente dá um Google, você acha. Só que você tinha que ir ali pescar, lembra? Tava começando o boom da internet ainda. Não tinha Google. Não tinha Google. Não. Então você tinha que ir atrás do cara, pô, tem um não sei o que, não sei. Aí eu ia lá e li. E tinha uma frase que eu li que era assim: que quando você busca o seu propósito de vida é aquilo que você veio fazer aqui. Que você pode colocar isso dentro da sua profissão. Né? E aí, como eu vi isso muito cedo, eu falei, cara, eu vou tentar colocar isso, esse propósito de vida dentro da minha profissão. Só que eu não sabia o que eu queria fazer na época. Eu só era atleta. Eu queria jogar NBA. Essa era a minha missão, é o meu propósito que eu queria. Só que eu não, tenho que estudar, tenho que continuar, vai que não dá certo, né? Eu ir para a NBA. E aí eu fui, li uma frase que era que às vezes o seu propósito está ligado a alguma coisa que você tem que trabalhar muito em você, porque quando você melhora em você, você consegue passar isso para outras pessoas. Isso faz muito sentido, cara. Né? Muito então, sentido. Às vezes as pessoas ficam assim, putz, mas eu tenho esse problema, tal, não consegui. Só que às vezes aquilo pode ser um sinal. Então você está falando com um professor de yoga que era ansioso e que buscou trabalhar isso nele, porque é uma energia de movimento. Você vê que a pessoa é ansiosa e agitada, tal. Só que controlar essa energia foi importante para mim. E aí foi o momento que eu procurei yoga e veio mais forte quando eu procurei e achei práticas que eu me identificasse mais. Porque muito do yoga tá muito linkado a questões que não fazem parte da nossa cultura, da cultura da Índia, né, tal. Então as pessoas às vezes não se identificam muito, o que num primeiro momento eu também não me identifiquei. Eu falei, como assim? Isso, aquilo, outro. Só que depois foi fazendo sentido, né? Principalmente depois quando eu fui para a educação física, quando eu entrei na faculdade e que foi começando a estudar aquilo e colocar de uma forma, da nossa forma científica, né? Eu fui começar, por exemplo, hoje, né? A gente fala sobre os chakras, a gente pode chamar de glândulas endócrinas ou órgãos. E faz total sentido quando você fala, por exemplo, você terminou um relacionamento ou perdeu uma pessoa amada, você sente uma dor inexplicável no seu coração. Se você fizer um exame, não vai dar nada, mas você tem aquela dor. Tem. É aquela dor que dói, você sente, é aquela energia que fica presa, e aí o resto do seu corpo, né, o resto dos seus estímulos, por exemplo, você fica sem seus estímulos físicos, né, sem apetite, né, sem ação. Quando você vai jogar num contexto do yoga, dos chakras, faz total sentido, porque daqui de baixo vem os seus chakras relacionados a essas questões. É só mudar o nome. Eu falei, gente, só mudar o nome, né? Ressignifiquei as coisas. Perfeito, Né? perfeito. Não importa como você chama, o importa é o que você sente. E como você sente, como você percebe. E aquilo, né, eu fui trabalhando em mim, e depois quando eu consegui alcançar um nível que eu pudesse passar isso para as pessoas, aí eu fui procurar, e aí chegou em mim, né? Eu estava falando, poxa, eu preciso agora, de repente apareceu um curso de yoga. Na época apareceu um curso de yoga na Bodytech, mas eu já fazia yoga. Aí depois, nossa, eu tenho que trabalhar mais isso. Aí fui convidado para ir para São Paulo, fiz uma especialização de 18 meses no Instituto, lá no Instituto Paulo Junqueira, que eu agradeço muito ao professor Paulo Junqueira. E ele me deu essa bolsa. Na época, eu já fazia uma outra especialização em prescrição de exercício para grupos de risco aqui na Unieuro. Aí eu falei no primeiro momento, não posso ir porque 2 finais de semana eu vou ficar 8 meses sem final de semana. Ele, não, vamos fazer o seguinte, eu estou te dando a bolsa, porque você já faz um trabalho muito legal lá, e eu acho que você pode somar no nosso grupo, que era o grupo do Instituto Paulo Junqueira, da Super Yoga. E eu peguei e fui, e fiquei ali 8 meses, praticamente. Todos os finais de semana. Todos os finais de semana. 1 ou 2 finais de semana em São Paulo e um aqui.
e ficava revezando, mas valeu super a pena e teve uma relação muito direta, que era a prescrição de exercícios para grupos de risco, que trabalha com câncer, fibromialgia, doenças do aparelho locomotor, né, do envelhecimento, com a yoga. Então, era tudo muito linkado. Cara, muito legal. Você falou muita coisa interessante. Uma das coisas que eu pesquei aqui, que eu quero trocar uma ideia, é sobre essa questão de você melhorar características em você para você poder ensinar com maestria a outra pessoa. E eu assisti uma palestra essa semana do Colégio Canarinho, da Carol Ciani, minha aluna. Um beijo, Carol. Ela me convidou, meu filho e minha filha não são matriculados lá, ela falou, cara, eu contratei um profissional aqui incrível de Florianópolis, um professor sensacional que vai dar uma palestra de 30, 40 minutos falando sobre como ser um bom pai para os nossos filhos. E eu queria que você assistisse, se você tivesse tempo. Eu falei, não, vou assistir na hora. E aí eu assisti, uma das coisas que ele falou é exatamente isso. Para você ser um bom pai, você primeiro tem que estar bem com você mesmo. Porque você precisa cuidar primeiro de você. Se você estar bem, você consegue dar o melhor de você para uma outra pessoa. Então, queira estar bem com a mente, com o corpo, né, com a saúde e com as emoções para poder ser um bom pai. Eu acho que isso ele reflete também na parte profissional da nossa área. O que muito me aparece são profissionais da área de educação física querendo ensinar pessoas a serem pessoas melhores, mas elas ainda não são pessoas que aplicam aquilo que estão passando. E eu acho que isso é fundamental. Voltando a outro ponto que você falou, que eu acho fantástico, é sobre a questão da ansiedade. Você falou, cara, eu era uma pessoa ansiosa. E a pergunta você acredita que você deixou de ser ansioso ou você aprendeu a lidar com a ansiedade, e se você não se cuidar, você acaba voltando tudo de novo, a ficar agitado, ansioso e querendo antecipar as coisas? Não, eu aprendi a controlar. Entendi. Porque muito que eu falo com os meus alunos, tem toda essa mística, né? Às vezes do professor de yoga. Vamos supor, eu fui, essa semana teve vários eventos aqui em Brasília da Semana do Servidor Público. Eu participei e eles voltaram a trabalhar agora, né, presencial, todo mundo, agora é obrigatório, tem algumas pessoas que ainda eles liberaram para não ir. E falaram, vai ter um professor de yoga aqui e tal. Aí teve uma moça que ela chegou e falou, nossa, eu imaginava outra pessoa. Né? E aí eu procuro não ser, Thales, um personagem. Eu sou eu. Né? E a questão da ansiedade, eu falei com eles, eu falei, eu sinto ansiedade. Eu tenho, por exemplo, eu falei, vou ser super sincero, às vezes, principalmente no período da pandemia, e foi a época que eu mais consegui perceber isso. Que é assim, eu chegava a ter um negócio, sou empresário também, tenho um estúdio, e meu estúdio fica dentro do shopping, fica lá no terraço do shopping. Então, a empresa fechou, mas os boletos continuaram chegando. Exatamente. Então, às vezes, eu tinha que chegar ali e eu olhava, abria a porta do meu estúdio e falava, eu tenho X aulas hoje de yoga e eu tenho que estar bem. Só que eu sentia aquela ansiedade, nossa, até o final do dia eu tenho que produzir tanto porque tem isso e isso para acertar hoje ou daqui a 2 dias. E eu fazia as minhas respirações, eu tenho um protocolo, quando eu acordo, executo as minhas respirações. Para quê? Para exatamente ficar no momento presente. Por exemplo, eu estou aqui com você agora, eu não estou pensando em mais nada. Ótimo. Eu só estou aqui, que é a prática da atenção plena. E isso faz com que eu diminua a minha ansiedade, porque a mente do ansioso ela fica onde? No futuro, do que ainda nem aconteceu. Aí você fica ali imaginando soluções, ou você já fica imaginando, na grande parte das vezes, o problema, sem se focar na solução. E aí, não. Eu faço o que eu tenho que fazer, e aí quando eu estou executando alguma coisa, eu me concentro naquele momento. Cara, você falou outra coisa muito importante também, uma palavra que eu erro muito a pronúncia, né? E eu vou errar mais uma vez aqui, porque se tornou até engraçado. Mindfulness, é assim que fala? Isso, mindfulness. Acertei? Acertei. Então não ficou engraçado. Foi mal, galera, desculpa. Você que estava esperando algo mais engraçado, acabei acertando aí sem querer. Mas... Mindfulness. Vai saber, mas enfim. É um sotaque já meio do norte dos Estados Unidos. Do Alabama.
Mas conta pra mim, o mindfulness é atenção plena, É a prática da atenção né? plena. A prática da atenção plena. E muitas pessoas têm relatado sobre o conflito do mindfulness, ou sobre como é aplicado essa prática, com algumas realidades que se tornaram natural na vida do ser humano, até mesmo antes do crescimento da internet. Mas, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas já ouvi pessoas que defendem a prática da atenção plena de que as pessoas não podem nem escutar música ao praticar o exercício. Porque você não está, por exemplo, tendo a atenção plena sobre o que está acontecendo dentro do exercício. Me fala um pouquinho sobre isso, se tem alguma coerência, se não tem, para que lado vai? Eu já vou fazer até um link com a minha metodologia e o nome da minha metodologia. O nome da minha metodologia é Método You, que é para quê? O que eu quis comunicar com isso também? Que é a sua yoga, que é a sua prática de meditação. Cada pessoa, né, pelo histórico de vida que as pessoas têm, você tem seus gatilhos positivos e negativos. Então, com relação a esse tipo de estímulo, né, algumas pessoas funcionam bem em total silêncio, outras não. Eu, particularmente, a gente tem acesso nas plataformas do YouTube, no Spotify, tem músicas que te ajudam a dormir em hertz. Por exemplo, tem 528 hertz. O que ela ajuda ali? Na realidade, quando você faz um exame do eletroencefalograma, pelas suas ondas cerebrais, você faz a aferição das ondas cerebrais, são as frequências do amor, do sono, do descanso. Então, se você coloca ali baixinho, a ideia é que aquilo vá te acalmando. Obviamente, determinadas músicas, por exemplo, se você vai dar uma música mais agitada, aquilo vai te agitar. Então, isso é muito relativo na minha opinião. Eu trabalho a grande parte das aulas com músicas, né? Tanto que até mistura algumas músicas com um momento de catarse da aula para a pessoa dar aquela acordada e depois liberada. E aos poucos ali, no final, às vezes aí eu tiro a música, mas ela já se conectou tanto que aquele momento ali ajudou ela, todo aquele caminho ajudou ela a chegar naquele ponto. Agora eu chegar e já pegar e já colocar em total silêncio, sem você às vezes respeitar ou colocar isso em fases para que a pessoa vá se preparando, é igual a gente chega na academia e vai sem aquecer. Perfeito, entendi. Faz um exercício sem aquecer. Quando você já tem um tempo maior de meditação, já é um meditador, um praticante de yoga avançado, tudo bem, você às vezes ali consegue em total silêncio. Sim, o que a gente não pode é radicalizar. A ideia é que eu sempre procuro me conectar ao aluno ou à pessoa que eu estou tratando ali, que eu também trabalho no tratamento de dores crônicas também, para saber como é que ele reage melhor. Então isso é muito relativo. Na grande maioria das vezes, o que funciona melhor, o que eu vejo na minha prática, é essa questão de ir em fases, para depois o total silêncio. Não, perfeito. Eu lembro que eu dei uma entrevista para a Globo uma vez, eu trabalhava na Academia Corpo 4, e estavam fazendo uma matéria sobre a utilização do fone de ouvido. E aí, assim que eu soube que eu ia dar essa entrevista para a Globo, e já sabia mais ou menos o tema, eu fui dar uma pesquisada rápida sobre isso. Uhum. E encontrei um estudo científico que comprovava que a música certa aumenta em até 30% da sua performance no treino da musculação. Porém, o que era mais interessante do estudo era que ele começava que era a música certa, mas a música certa para você. Exemplo, o que motiva você a ter mais performance no treino é um tipo de música. Por mais que tenha músicas que caracterizam a grande maioria em se relaxar naquele momento, ou a música que a grande maioria fossem instigadas a ter um pouco mais de movimento, de ativação, é diferente de um para o outro. E aí eu lembro que quando eu era criança, pré-adolescente, eu andava de skate. E o normal de todo skatista é na hora de eu fazer algumas competições, né? E aí, na hora da competição, você escolhe a música que você vai rolar. Né? Você escolhe a música, todo mundo ouve a tua música e você vai rolar de skate. E o normal era todo mundo escutar o quê? Planet Hemp, era Marcelo D2, quando nacional, e o resto, mano, era rock, rap. E, cara,
a explosão do pagode no país. A explosão do sertanejo no país. Cara, eu cheguei lá uma vez e fui para um campeonato que aconteceu no Guará, amador, e pedi para tocar um fundo de quintal. Mano, a galera me vaiava, falava, cara, como é que você vai andar de skate? Como é que você se motiva ouvindo fundo de quintal? Cara, é a música que me motiva, é a música que me instiga, é a música que me joga com energia num nível superior. E é o momento de eu rolar, não de você. Na hora que você estiver rolando, você escolhe o que você for. A música que você coloca, por exemplo, eu nem sei o que o cara tá falando, pô. Eu nem entendo inglês, pô. Então eu prefiro escolher a minha música. E aí eu entendi um pouco isso. E por que eu tava te perguntando sobre essa parte do Mindfulness? Outro estudo, outro direcionamento também, pro acelerador de vídeo e de áudio, mostra que isso aumenta a sua capacidade de concentração naquilo que você está ouvindo. Uhum. Eles compararam muito a você dirigir, por exemplo, um carro. Quando você está dirigindo um carro a 50 km por hora, tá leve, tá devagar ali. Então, naturalmente, você fica um pouco mais relaxado, porque fica menos perigoso. Então, tá ali, você pega o celular do lado ali, coloca uma bolsa que tá para cá, a sua filha chama do lado de trás, você fala ali para trás com uma mão no volante, solta uma mão no volante. Agora, quando você tá a 120 km por hora, as duas mãos estão no volante e a sua atenção está na pista, porque o medo proporciona uma aceleração, um aumento da sua concentração. E aí compararam isso com um acelerador de áudio, né, que é muito utilizado no YouTube, muito utilizado no Spotify para você acelerar o áudio. O que acontece, que eu tenho percebido, tem muita gente criticando isso, porque acredita que isso pode ser um gatilho para o aumento da ansiedade. O que você acha sobre isso? Novamente tocando naquela questão desse fator individual, eu acho que não. Eu acho que não. Porque você, por exemplo, você está ali e tem que escutar aquele áudio naquele tempo. Pensa bem, invertendo as questões. Não, eu tenho que escutar rápido. Deixa eu prestar atenção, porque ele vai estar rápido. Aí você presta total atenção naquilo. Total atenção naquilo. Então isso pode te auxiliar. Agora, se a pessoa está ouvindo ali, fazendo outra coisa, várias atividades ao mesmo tempo, aí sim, né? E ela não vai fazer nada bem feito, e isso vai gerar um estado de ansiedade, né? Com relação a mim, às vezes você eu tenho amigos no yoga que eu adoro, mas eles têm uma capacidade de velocidade. Você bota o áudio no 2x e parece que a pessoa tá falando normal, né? Aí, por exemplo, quando eu recebo, eu já coloco direto. E aí, paixão, beleza, mano? Como é que você tá? E eu tô lá. Não, acabou a aula, né? Aí eu já começo a lembrar. Tem que fazer agora, tem que pegar pra tal lugar, tal, resolver isso, tal. Aí já começa, tal. Aí daqui a pouco, tem que dar aula. 5 minutinhos, respira fundo, vai e volta. E às vezes na aula, no momento de catarse, minha voz muda. Eu tô falando. Respirem, vamos lá. Que é a prática da atenção plena, que a gente usa como ferramenta a respiração. A respiração na realidade, a ferramenta principal da prática da atenção plena e da meditação. Tanto é que eu já até escutei também num podcast de um especialista falando sobre vícios e hábitos, falando que o cigarro diminui o nível de ansiedade. Não é por conta da química do cigarro. É simplesmente por conta do momento que você respira fundo fumando. Se você parar para perceber o que acontece com o fumante, ele puxa o cigarro e solta. Então é uma prática de respiração sem a consciência, que você não está se conscientizando nisso, mas é por isso que você melhora a questão da ansiedade com o cigarro. Agora, se você trocar isso para uma atividade como o yoga, que vai te proporcionar, além desse benefício, outros muitos benefícios, você vai aumentar seu nível de saúde. Tanto que quando eu tô querendo, eu faço, Thales, com uma ou duas respirações, dependendo da notícia que eu tiver e tiver que dar uma aula, com uma respiração. Só que o meu ciclo respiratório, ele é maior. Eu passo 30, 40 segundos inspirando e 40 segundos expirando, às vezes 1 minuto e tal. Soltando devagar e puxando devagar, aí meu cérebro, ele já... Por quê? Porque a primeira coisa que o ansioso faz é... pouca oxigenação, começa a ficar agitado, não consegue acessar as informações que ele poderia estar para ele resolver aquele problema,
E também para lembrar, se às vezes ele até já tomou todas as providências que ele podia, ele... Não, vou soltar uma frase de professor de yoga. Aí você já jogou pro universo. Você já fez tudo, não é mais com você. Exato, mas é verdade, né, mano? Aí você já fiz tudo, beleza. Agora vamos para outro assunto agora, o assunto do agora. Aí você vai. Então, essa parte do áudio, finalizando aqui o meu raciocínio em relação a isso, assim como você falou e reforçando sobre a individualização, o que acontece? As pessoas, como qualquer outras coisas que vêm para auxiliar a nossa vida, assim como a tecnologia, enfim, as pessoas acabam utilizando de maneira equivocada algo que veio para te ajudar. Por que eu estou falando isso? Acredito eu que o acelerador de vídeo ele veio sim para proporcionar uma atenção acentuada. O problema é que as pessoas não sabem utilizar adequadamente esse recurso. E aí, ouve o áudio rápido, não está com atenção plena no áudio rápido, está dirigindo, está fazendo outra coisa, está pegando um negócio. E aí você perde mais conteúdo daquele conteúdo que está rápido. Porque se você não está prestando atenção, está passando mais tempo sem prestar atenção. Entendeu? Então, se você vai ouvir esse áudio rápido, eu tenho esse costume de ouvir tanto o YouTube quanto o Spotify no 1.5, porque eu me forço a prestar atenção exclusivamente naquilo, senão eu perco uma vírgula a mais ali, eu tô ferrado. E você percebe hoje como as pessoas, a velocidade das pessoas, porque muitas vezes você manda uma mensagem, manda um áudio, depois você vai falar com a pessoa, nossa, eu nem lembro que eu respondi para você, eu não lembro que eu falei, às vezes são coisas muito importantes, né? E a pessoa não se recorda mais, ou ela deu uma resposta, nossa, falei isso, mas não me lembro. Não me lembro, porque ela não estava focada ali no que ela está fazendo. Perfeito. Agora é o seguinte, você chegou aqui, irmão, já se posicionou na cadeira, e eu não sei se o Marcos consegue pegar aí na câmera, mas eu queria que você mostrasse, Marcos, como é que o nosso querido amigo está sentado na cadeira ali. Né? Eu queria que ele... Consegue pegar aí, Marcos? Mostra aí. Mostra a técnica do camarada aí. E tá tranquilo, 45 anos... É confortável sentar assim? É bem confortável. Cara, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da prática realmente do yoga e o que ela pode proporcionar em termos de qualidade de movimento e conforto, mesmo estando no movimento numa postura que a grande maioria das pessoas não se sentem mais confortável com 45 anos em ficar assim. O seguinte, muitas pessoas, até pelas imagens que a gente tem nas mídias sociais, associam muito a yoga a somente as posturas, né? Quando você vai ser um praticante mais avançado, a determinadas posturas se tornam desafios porque vai ficando fácil e você vai querendo fazer mais. Mas o principal do yoga e da meditação é a questão do bem-estar emocional, mental e emocional. E a gente sabe hoje, através de várias pesquisas, tanto por conta disso que yoga e meditação está sendo tá entrando num tratamento não medicamentoso de várias doenças, tanto que o que é saúde? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que é o bem-estar físico, emocional e social. E é a ausência de doença. E quando a gente fala hoje, principalmente no período que a gente teve da pandemia e dessas questões do movimento, as pessoas começaram a ficar muito travadas por conta de fatores emocionais. O isolamento ele nos trouxe isso. E muitas vezes não é físico, não é só físico. E à medida que você vai sendo um praticante de yoga, você vai conseguindo trabalhar sua mente, você libera primeiro a parte emocional do seu corpo, porque a nossa atenção daqui passa para cá. E aí, aos poucos, você vai trabalhando tudo junto e você vai conseguindo essa flexibilidade. Né? E você, se você lembrar bem, quando a gente era pequeno, a gente tinha mega mobilidade. Você tem filha pequena? Meu filho, minha filha... Meu filho ainda mais, né? Porque 6 meses, né? Pega o pé, bota na boca, tranquilo. E aí, isso vai tornando o seu corpo mais funcional também. Né? A minha ideia é chegar aí, eu tenho um professor... Quando eu fiz um período de intercâmbio nos Estados Unidos, tem um professor brasileiro que está lá desde 1960, tem alguma coisa, 64, Dharma Mitra. Ele é super conhecido lá nos Estados Unidos até. E aí, ele tem quase 90 anos, uma mega flexibilidade e tal. E aí, o que eu percebo também? As pessoas, elas podem,
com um tempo de prática, respeitar as suas limitações, não só físicas, e elas têm que se deixar entrar nesse mundo para que essa flexibilidade, essa mobilidade, ela vá sendo alcançada aos pouquinhos. Não é entrar para o yoga e achar que você vai fazer uma invertida, um handstand, porque o yoga é para todos, mas nem todas as posturas são para todos. Tem posturas que eu não faço, que não é bom para mim. Né? Eu tenho uma leve escoliose na coluna, eu vejo umas invertidas lá que eu dou conta de fazer e não faço. E aos pouquinhos você vai percebendo isso, você vai com a prática, com paciência, vai avançando. Essa posição que eu tô, para mim, na realidade, é mais confortável do que eu ficar com o pé no chão. Tanto que eu já cheguei aqui pedindo, falei, putz, pode ficar com a perna do jeito que eu gosto de ficar. Perfeito, é isso. Cara, explica um pouquinho a diferença. Muita gente acaba confundindo, ao meu ver, a meditação com yoga e acredita sempre que a aula de yoga é sempre algo, aquela aula fraquinha de relaxamento. Explica um pouquinho a diferença do que é yoga e do que é a meditação. Eu gosto de dar um exemplo, é assim, por exemplo, você chega, tem uma expressão que a pessoa fala, né? Você chega e fala assim, e aí, tem a frase, tô fazendo academia, né? Até você pensa assim, faz uma pra mim, constrói Você faz academia, faz uma aí. Faz uma pra mim. Faz uma pra mim. Perto da minha casa. E aí, todo mundo hoje chega e pergunta, mas o que você está fazendo na academia? Com yoga, como o conhecimento é pouco ainda, um pouco limitado ainda das pessoas, as pessoas estão começando a tomar mais conhecimento agora, quando você fala, faço yoga, a pessoa já pensa uma coisa, já tem uma ideia pré-concebida daquilo, da prática do yoga, que é o namastê lá, paradinho só, tal, que aquela pessoa mega magra, tal, assim, né? E não é só isso. Quando você fala yoga, eu estou fazendo uma prática de yoga. Quem conhece, a primeira pergunta que a pessoa faz, qual o método? Qual a metodologia? Qual é a linha? Porque nós temos vários. A gente tem a Hatha Yoga, que foi uma das primeiras baseadas nas posturas, por observações, né? Entendi. Os criadores do yoga, né? Eles visualizaram na natureza algo que a gente podia trazer pra gente e inventar as posturas. Tanto que as posturas postura da árvore, cachorro olhando pra cima, cachorro olhando pra baixo. Né? Quando você olha o cachorro olhando pra cima, o cachorro olhando pra baixo, você vai olhar pro seu cachorro, ele faz aquilo, todos os cachorros fazem. E você vê que ele faz no momento que ele relaxa. E aí, quando eu, no meu caminho da yoga, fui procurar a minha prática, foi justamente isso que eu contei no início da entrevista. Eu ainda não tinha me achado ainda, né? Para entrar, para ser introduzido no mundo do yoga de uma forma que eu me sentisse mais confortável. E quando eu achei a prática da Power Yoga, da Super Yoga, eu achei bacana até. E quando eu olhei isso, aí eu entendi aquelas questões de como é que cada yoga pode se adaptar ao seu praticante e você conhecer tudo. Então, assim, quando você que tem interesse em fazer yoga, não fica com aquela ideia pré-estabelecida de como é o método. Teste vários. Eu testei vários. Tanto que a história engraçada da minha prática foi a seguinte: na época que eu terminei a minha especialização lá em São Paulo, eu tinha alguns locais que eu pensei em estudar yoga. Óbvio, todo mundo quer ir para a Índia, mas eu falei, puxa, eu queria conhecer todas. Então eu imaginei, poxa, eu vou para os Estados Unidos para ver e conhecer lá, tem todas as linhas. E veja, então assim, por que também essa minha diferença da minha metodologia? Eu fui estudar yoga em Las Vegas. Eu fui morar 6 meses em Las Vegas. Uma cidade bem agitada. Falei, lá vai ter lá eu vou achar até os alunos ansiosos. Eu quero ver como é que essa galera trabalha. Aulas nos cassinos com 1.000 pessoas, né? Tinha muita. Conheci um professor lá super interessante. O cara faz um trabalho nos cassinos com um fonezinho. Ele dá aula para 1.000 pessoas. É o Dre Gardner, inclusive ficou meu amigo. Me convidou. Tomara que acabe logo esse período, que em breve estarei em Vegas. Velho. Que massa. Levar meus alunos também para lá. Boa. E lá eu fui percebendo e olhando isso, como você, de novo naquela mensagem, como você pode adaptar a yoga para as pessoas do nosso tempo, que é isso. E como é que pode ser adaptado à população. Porque a yoga que eu busco e crio a cada dia, que é o método Yu, ele é em cima dos brasileiros, das nossas vivências, dos nossos gatilhos das músicas, que te inspiram. Você vê, a música te inspira. Demais, mano. Eu tenho no meu Spotify, eu sugiro que as pessoas façam também isso, que eu tenho lá umas playlists que é assim,
criatividade. O que é a criatividade? Você entra num estado de atenção plena, aí você entra na sua mente criativa. Eu fui criar a estruturação da minha palestra que eu fui dar no Ministério da Saúde, por exemplo, essa semana. Aí eu falei, agora sim, não vou olhar nada, vou colocar uma musiquinha ali. E outra questão da música que é interessante, a música que eu coloco uma música tranquila, tal, sem letra. Tem um momento, Thales, que eu não tô mais ouvindo a música tá tocando, eu não tô ouvindo mais. Aí por vezes eu escuto flash, mas eu acesso as minhas emoções através das músicas e vou lembrando. Então às vezes eu tô criando ali sozinho, cara, eu choro, eu fico rindo. Porque ali a gente vai criar uma palestra, eu crio uma história. Massa. Né? Uma história ligada à minha história que me emociona. Porque se eu não sentia essa emoção, como é que eu posso passar para as outras pessoas? Não tem como. Não tem como eu não sentir. Procuro acessar isso. Perfeito. E eu tenho percebido que muitas pessoas têm procurado a prática de meditação por conta de grandes players do mercado financeiro, do marketing, enfim, empreendedores de sucesso falando que aumentaram seu nível de produtividade no trabalho por conta da meditação. Me conta um pouquinho, na sua visão profissional, o que a meditação proporciona em termos de qualidade de produtividade no trabalho, enfim, nas atividades cotidianas. A meditação, como você faz, tem vários tipos, né? Por exemplo, até nos escritórios, nos órgãos públicos, nas repartições, qual a ideia? Você até pode fazer pequenos movimentos, vamos supor, você está agitado, a pessoa se percebe, ela começa a movimentar a mão, o pé. Tem uma meditação que você só mexe o dedo. É a meditação através de mantras, tem essas também, através de mantras, repetições. Uma super conhecida que é da Kirtan Kriyan, Satapanama, que você fica só movimentando aqui e prestando atenção inicialmente naquele movimento, e depois você entra na prática, você entra em atenção plena no que você está fazendo, você entra no seu modo criativo e aí você consegue aumentar a sua produtividade. Porque se você chega ali, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se preparar para fazer. Se você começa um trabalho, vai escrever um texto, e a sua mente ela foi feita para pensar. Só que a aceleração dos nossos pensamentos, às vezes, não é uma aceleração que nos ajuda a fazer aquela tarefa que você está fazendo. Você está ali no trabalho, vamos supor um advogado, que ele para ali, ele vai fazer análise de um processo, alguma coisa, ele tem que se concentrar naquilo, na mente dele, pode até vagar pensamentos. Que eu gosto muito de falar isso, às vezes, com os alunos, assim, nesse momento, você vai ser apenas um observador dos seus pensamentos. Você não tenta resolver nenhum deles, não se identifica com nenhum, apenas deixa eles passar na sua mente. É esse primeiro momento. E depois, no momento que passar essa prática, que é a prática respiratória, não se identificar com nenhum dos seus pensamentos, você vai para a execução da sua tarefa. Aí você fala, só vou pensar nisso agora. Aí sim, você pega o telefone, baixa ele, coloca de lado e fala assim, 30 minutos? 30 minutos de prática de atenção plena no que eu estou fazendo. E aí você executa. Então, a sua produtividade, ela eleva muito. Principalmente porque depois você começa a organizar seu tempo para aquilo. E vai começando a cuidar da saúde. Nesse período eu vou fazer minha prática de atividade física, por exemplo. Eu gosto muito de acordar. Eu tenho um procedimento para acordar. Acordo devagar. Faço uma meditação muito rápida, respirações. E eu gosto muito de treinar pela manhã. Explica, até te interrompendo, explica metodicamente como é que é o seu ritual matinal aí. Que eu tenho o meu, quero saber como é que é. Né? E tal, Tem até um livro super famoso que é o Milagre da Manhã, né? Isso. Que ele dá algumas orientações. Eu chego, tenho o meu horário de dormir, geralmente é 10 horas, 10 e pouquinho, ou às vezes mais cedo. E quando eu começo a despertar, e aí eu vou, abro o olho rapidinho, depois eu fecho e começo as minhas práticas respiratórias, né? Começo a potencializar meu abdômen, minha barriga, inflo, costelas, peito. Nesse momento eu coloco as minhas mãos, né? Quando você se toca. Isso já deitado, ainda deitado. Deitado. Aí depois eu faço... coloco alguma música bem calminha, ou às vezes no silêncio total mesmo, né? Tá ali uma coisinha baixinha,
e aí eu vou começando a fazer às vezes, né, ou algum tipo de repetição de mantra, ou as minhas orações, e depois na cama eu acordo e vou fazer, como nós moramos em Brasília, né, principalmente no período que está a seca, eu potencializo mais ainda a minha respiração usando um negocinho, uma cumbuquinha, que a gente chama que é a luta, né? Que é um negocinho para você limpar suas vias aéreas. É muito usado, é muito Legal. conhecido os médicos passam muito, né? E aí eu acordo, faço as minhas respirações de limpeza, a gente chama que tem a capilabá, a bástrica, soprando pelo nariz, limpo as minhas vias aéreas, depois umidifico elas, né? Lá no Instagram, eu até coloquei uma vez, vou colocar no YouTube também, como é que é feito essa limpeza. E aí sim eu vou tomar meu café da manhã e vou ajustar a minha agenda, né? Ajustar é de confirmar, porque antes de eu dormir, eu organizo o meu dia inteiro. E aí, para quê? Para pegar aquela organização daquele tempo e não ir para a cama também, que isso ajuda no processo do sono. Pensa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer... Não, eu antes de ir já para a cama, eu pego, já anoto tudo em horário, sabe? Não, vou fazer isso, isso, isso. Agora eu vou me preparar para que eu possa executar aquelas tarefas que eu já deixei ali amanhã. Eu preciso estar bem. E aí, então, esse é o grande protocolo. E tento muito treinar de manhã, né? Eu gosto muito, às vezes eu vou dar aula cedinho lá no estúdio, e logo depois saio do estúdio e vou para academia fazer meu treinozinho de musculação. Cara, é muito legal a individualização do ritual. Eu tenho um ritual também, que eu respeito muito esse ritual já há bastante tempo e me sinto muito bem com ele. Uhum. Tenho a técnica TLA, né? Uhum. Nada mais é que tocou, levantou, água. Então, o meu despertador, assim que ele toca, eu toco e já levanto. Uhum. Para não dar tempo do meu corpo e da minha mente me convencer de continuar na cama. Uhum. Então, já levanto. E é assim que eu levanto, eu já faço as minhas ativações também, faço uma sequência de movimentos do lado da cama Uhum. para aumentar minha frequência cardíaca e logo depois eu entro no banho gelado. Uhum. E aí depois disso dou a continuidade no meu planejamento do dia, que aí eu vou preparar meu café da manhã, faço a minha leitura matinal, sempre minha leitura matinal, e depois eu vou pro trabalho, vou ministrar aula, vou pro meu primeiro compromisso do dia. E tipo, isso acontece todos os dias, sábado, domingo, feriado, qualquer dia. Hoje aconteceu. Então, por exemplo, a gente marcou aqui de começar às 9 horas da manhã. Eu tinha que treinar antes, porque eu também gosto de treinar pela manhã. Cara, eu preciso treinar às 7 horas da manhã. Porque às 8h15 eu tinha que deixar a minha filha no treino da ginástica. Uhum. Para vir para cá. Ou seja, 7 horas é meu primeiro compromisso, então eu vou acordar às 5 horas, 4h30 ou 5 horas, né? Pode pegar uma água para ele, por favor? E aí, por que 4h30 ou 5 horas? Eu utilizo um aplicativo que ele consegue avaliar qual é o melhor momento para eu despertar. Nosso sono é dividido basicamente em 3 partes. Sono profundo, que é assim que você dorme, ele entra em sono profundo. O sono, que é o meio termo sobre isso. E o despertar, que é o momento que o seu sono está muito leve, que é o momento mais adequado de você realmente acordar. Se você acorda no sono profundo, você pode ter dormido 12 horas. Você vai acordar quebrado, com a sensação de que o corpo tá cansado ainda. Tem muita gente que relata isso. Cara, eu dormi pra caramba e parece que eu não dormi nada. Porque você acordou no momento do sono profundo. Então a ideia é você estar próximo do despertar. E esse aplicativo ele faz avaliação pelo tipo de respiração, os movimentos que você faz na cama. Você tem que deixar o celular próximo, porque ele avalia pelo microfone. Então eu percebi depois de utilizar esse aplicativo que eu acordo sempre mais disposto, independente da quantidade de horas. Então, por exemplo, meu primeiro compromisso era às 7 horas da manhã, 5 horas eu botei para despertar, mas ele avalia nos últimos 30 minutos. Então eu tenho que acordar no máximo às 5 horas. Então ele vai avaliar de 4h30 até às 5 qual é o momento que você está mais próximo do despertar. E às vezes você fica puto quando você vai começar a utilizar o aplicativo, porque você tinha que acordar só às 5, mas ele te acordou 4h32.
Aí você fala, miserável, eu tinha mais 28 minutos pra dormir. E de manhã 5 Porra. minutos faz uma diferença. Fala, Parece que é caramba, 5 velho, horas. não é possível. E aí que muita gente faz, vou voltar a dar uma dormidinha, né? Só mais uns 15 minutos. Aí você volta a dormir, você entra em sono profundo, acorda no horário errado e começa seu dia cansado, sem energia e nenhum. Eu tive a experiência de fazer algumas aulas de yoga, só que eu nunca fiz uma prática de meditação. E a minha ideia sobre a meditação era algo que talvez seja diferente do que realmente é. Para mim, meditação era simplesmente ficar em silêncio, sem pensar em nada. Difícil, né? É isso mesmo? Se você puder falar pra galera que tá ouvindo agora, cara, quer começar a meditar hoje, sei lá, quero começar a meditar o quão antes. Quais seriam 5 passos aí, 5 primeiros passos para um iniciante extremamente ansioso, extremamente enérgico? Não que eu esteja falando as minhas características, tá? Mas que precisa começar a meditar. Quais são os 5 passos principais para que ela possa iniciar essa prática? Primeiro, né? A gente tentar desmistificar essa parte de que a meditação você fica nessa posição que até mostrou, né? Como eu fico sentado e só aqui assim. Por quê? Inicialmente, quando a gente está começando práticas de meditação, o corpo não pode te incomodar. Porque senão é mais um fator de distração. Tanto que é legal? Você deita, pernas flexionadas. Eu sempre inicio as minhas práticas de meditação lá do estúdio, e até comigo mesmo, desse jeito também. Através de movimentos, primeira respiração potencializando cada cavidade, abdômen, costelas, peito. E depois você conectar a sua respiração à sua mente. Opa, foi mal. Oh, mas a música já é relaxante. Já é relaxante. Até do alarme, você viu? Eu vi. E aí, depois, conectei a respiração à mente. Estou escutando, quer ver? Esse som geralmente, ó. Depois conectar respiração, mente e corpo, fazendo movimentos leves de alongamento, geralmente com a perna flexionada, soltando um pouquinho para um lado e para o outro, né? E aí sim, você começar ali, naquele momento, tá? Você pode fazer para uma meditação conduzida, que tem vários tem no Spotify, né? Eu tenho também qualquer coisa. Pensei aqui em dar aí 30 dias para todo mundo das minhas aulas na plataforma do método de aula de meditação. Tem lá 10 aulas. Muito legal. Tá? Depois, esqueci até de falar isso para você, né, Thales? Qualquer coisa, pede para sua audiência mandar aqui uma mensagem. Muito bom. Então é o seguinte, 30 dias. Se você tá escutando esse Spotify aí ou então no YouTube, já vai na descrição, que eu vou botar na descrição tanto do Spotify quanto do YouTube, que o link para você ir na plataforma do Yu. E aí você vai ter acesso gratuito de 30 dias. Mas vamos fazer o seguinte, só para 100 primeiras pessoas, para não ficar muita coisa. Exato, pode ser? Pode, melhor. E aí você corre lá, entendeu? Garante a sua vaga, mas tem que correr. Na realidade não são 100 vagas, né? Porque uma eu já vou garantir. Isso. E aí você ali tá tirando a questão da agitação que a gente leva daqui para o corpo, com práticas de alongamento, tranquilo, para depois você relaxar. E o relaxamento, muitas pessoas falam assim, poxa, eu não tentei meditar, mas na verdade eu dormi. Se fosse um pecado, não é pecado você dormir na meditação. Se você dormiu, é porque às vezes você estava em déficit ali com o seu sono, com o seu descanso, e você na realidade é um fator positivo. Você estava precisando. Você estava precisando, você conseguiu. Mas a ideia depois, se você tiver com o sono tranquilo, legal, regulado, é você ficar entre o sono e a vigília, né? E quando você desperta, você está ali bem para o seu dia de meditação. Uma coisa que eu esqueci de comentar, Thales, que é interessante, a gente chama às vezes de potência ou potencial de ação do corpo, que é voltando àquela questão de quando você acorda, a gente tem esse protocolo, digamos assim, né? Eu até faço as minhas práticas de yoga, mas olha um detalhe legal, eu faço lá no estúdio, depois que eu acordo de manhã, eu faço no estúdio, porque também eu faço uma prática de reiki, né, de reenergização do meu estúdio, de ativar a energia do local que eu estou ali, para que as pessoas cheguem e consigam fazer
a sua prática. Então, essa potência de ação do corpo, note bem, às vezes você dormiu bem, se alimentou bem, mas por fatores emocionais, já percebeu isso? Às vezes você está desanimado. Aí você fala, nossa, não tenho gás nem para treinar hoje, tal. Até no seu momento matinal da meditação, em algum momento no dia que você perceber isso, primeiro você tem que se olhar. Por isso que a gente fala que meditar é olhar para dentro. É você saber e entender as suas emoções, porque você sente primeiro a emoção, dessa emoção vem um sentimento, e daquele sentimento vem um comportamento. Se você percebe, né, que ali você está em baixa, né, essas ações que a gente faz de potência de ação do corpo, não, eu entendi que eu estou bem, o que está me gerando esse estado aqui que está me deixando sem energia? É isso, então eu vou ativar e vou ressignificar isso, vou mudar o significado disso, porque essa dificuldade ela pode ser na realidade eu posso transformar ela numa energia de ação, né? Eu lembro, na época, saiu agora um documentário sensacional no Netflix do Michael Jordan. Eu admiro muito ele. E aí, já. Você viu lá muito que ele usava como combustível, às vezes, as provocações, assim. Sim. Cara, o cara tinha uma... Então aquilo já é também Inclusive, li o livro dele também, tem pouco tempo que eu li Sextas esse ano. Sagradas. Muito bom. Muito bom. Então, você conseguir entrar nessa energia e ativar a sua energia e se olhar e se perceber e ver e até enxergar o nosso lado sombra também. Porque nós não somos seres perfeitos. Com certeza. E quando você enxerga isso através da meditação, isso vai fazer com que você se eleve a um nível que você consiga diminuir seu estado de agitação, potencializar a tua energia e fluir no seu dia. Cara, agora vamos falar um pouquinho sobre o quão... Não, antes de falar, vamos enumerar. Tá? Pessoa que está ouvindo agora, ele falou sobre vários pontos importantes aí de como você começar a meditação. Mas vamos enumerar. Primeiro passo, eu já vou dar o primeiro passo, se eu estiver errado, você fala. Entrar na sua plataforma. Exatamente. Segundo passo, qual é? Segundo passo, estabelecer horários no seu dia para que você faça essa prática de meditação. Porque também nós temos nosso biorritmo. Uhum. Já percebeu? Tem gente, nós, eu acredito pelo horário até que você acorda, tem pessoas que são matutinas. Né? Não é pecado a pessoa que acorda tarde. Agora, se ela passa a noite sem dormir e acorda tarde por conta disso, não. Então, de manhã, eu sou mega produtivo. Deu ali 5h30 da manhã, eu acordo... Aquela pessoa que às vezes dorme com você ali, você conhece alguém ali, dorme, e aí a pessoa não tem um ritmo diferente. Cara, que cara insuportável de manhã, o cara já... Bom dia! Cara, provavelmente eu fiquei solteiro durante muito tempo porque as meninas eram acordadas com barulhos dos polichinelos que eu fazia do lado da cama. Eu sempre tive o mesmo problema. Mano, acordava logo cedo, tocava, levantava, polichinelo, banho gelado, preparava tudo, café da manhã, isso, aquilo, a menina ainda tava... Ai, meu Deus do céu, que preguiça dessa agitação. Porém, as pessoas acreditam assim, porra, Thales, isso faz mal. Você acorda 4h20, 4h30 da manhã, você não sabe que horas eu vou dormir. É exato. E tudo isso que você falou, na realidade, o hábito de acordar cedo começa na preparação da noite anterior. Então eu criei um hábito para me desligar. Então, por exemplo, não tem um banho gelado pela manhã? À noite não é gelado. À noite é quente. Por quê? A água quente, ela favorece o relaxamento. Exato. A luz da casa já está baixa. Eu incluí um micro hábito agora, né? Eu tinha muita dificuldade de ler à noite. Dormia. Se eu lesse, eu dormisse. Eu falei, não, cara, eu quero ler. Eu vou ler romance. Algo diferente daquilo que eu estava habituado a ler e pelo menos 2 páginas antes de dormir. E incluí dentro da minha rotina. Eu falei, cara, pensei se isso ajuda a minha mente a descansar um pouco mais e a me aproximar do momento do sono, talvez o momento certo para eu dar uma lida antes de dormir, porque vai me favorecer a relaxar. Aí incluí isso, baixo a luz, não tem tecnologia depois do banho, então eu vou tomar banho, eu já pego meu celular, boto para carregar e coloco o despertador do lado da cama e não mexo mais nele. Então não mexe, tem muita gente, pô, Thales, mandei mensagem pra você ontem pra você dar uma olhada no e-mail, porque tem que mandar um conteúdo lá, isso, aquilo, outro pra empresa. 9h20, cara, você não me respondeu, só foi me responder lá pelas 6h30 da manhã. Eu falei, pois é, mas 9h20 eu tava dormindo já, pô.
É. Cada um tem seus horários. Pô. É. Agora, se você quiser, eu posso responder às 4h20 da manhã, que é o horário que eu tô acordando. Você acha justo? Isso rola comigo. A pessoa manda mensagem pra mim 23 horas, aí eu pego e respondo pra ela 5h30. Eu tô vendo que a nossa comunicação, os horários é muito próximo. Então, quando eu tiver acordar de madrugada e quiser dar um bom dia pra alguém que vai me responder em tempo real, eu falo, E segundo alô, as, paixão. e segundo as psicólogas, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Mano, eu li um livro um tempo atrás sobre a importância dos seus horários, né? Mude seus horários e mude sua vida. Que é, não sei se você já viu já ouviu falar desse livro, não? Não, isso não... Cara, não consigo. esse livro, ele fala sobre é um doutor Surras. Ele revela os benefícios de viver uma vida alinhada com os ritmos naturais do corpo. Ele fala que o nosso corpo tem um ritmo natural baseado com o ritmo natural da luz. Do ciclo circadiano, né? Uhum. Você acredita que o yoga, ele aproxima as pessoas de terem um pouco mais de criteriosidade e rotina de alinhar os seus horários com o horário do dia? Da luz do dia? Ou acho que isso não tem correlação? Sim, tem. Tanto que no yoga a gente tem a saudação ao sol, Surya Namaskar, Nossa. né? Que é os movimentos que a gente faz, né? Que é a série mais conhecida do yoga, que praticamente tem todos os métodos, para não dizer todos os métodos. E por que ajuda a que você... No yoga a gente tem uns alicerces do yoga, né? Os pilares do yoga, que são... A gente tem os yamas, que são os yamas, niyamas. Aí a gente tem os pranayamas, as inspirações, os asanas, as posturas metafísicas, para a gente tirar justamente e relaxar, trazer o fluxo inverso, levar relaxamento e movimento para o nosso corpo, para relaxar nossa mente, né? E aí, quando você vai fazendo a prática do yoga, primeiro, você consegue diminuir a sua ansiedade, então você para de procurar outros, digamos, válvulas de escape para diminuir sua ansiedade. Então, menos comida, você passa a se perceber mais, você consegue seguir dieta, tanto que tem algumas parcerias com nutricionistas, para justamente ajudar as pessoas a diminuir a ansiedade para conseguir cumprir a sua dieta. Né? Segundo, quando você se alimenta bem, você consegue, num determinado sentido, fisiologicamente explicando, vamos supor, eu comer uma feijoada à noite, eu comer uma coisa muito calórica à noite, por mais que eu seja um yogi, eu não vou dormir bem. Né? Às vezes eu procuro até não comer, não sou 100% vegano, que como bom brasileiro, sendo autêntico, uma vez por semana, né? Como o meu peixinho, assim, e como carne, de vez em quando. É claro que percebo que quando eu como carne vermelha, minha prática não fica a mesma, então procuro durante a semana, é muito difícil eu ingerir carne vermelha, mas eu gosto. E você se alimentando bem, você consegue dormir bem. No momento que você consegue dormir bem, e a última postura do yoga, a gente chama, que é a postura do descanso, Savasana, né? E naquele descanso é entre o sono e a vigília. O fato de você fechar os olhos, descansar, porque a prática do yoga é como se fosse a sua jornada de vida. Você dentro de um tapetinho, por isso que eu falo com os meus alunos, né? Até quando vai fazer a postura forte, coloca uma intenção naquilo que você vai fazer. Mais do que só a execução de um asana, coloca a intenção do seu dia hoje. Guerreiro 1, guerreiro 2, o que você tem que lutar para fazer hoje? O que você tem que ter foco? O que você tem que ter equilíbrio para fazer? E isso linkado às suas posturas. E ali, eu peço quando ele sai, e quando você sai do seu tapetinho, seja um yogi também, seja um praticante, seja um ser mais espiritualizado, menos reativo, mais ativo, e se conheça mais fora do seu tapetinho também. E isso, quando você coloca no seu dia a dia, isso é transformador. Porque você consegue realmente diminuir a sua ansiedade, você vai dormir melhor, você vai realmente... a luz, o estímulo da luz é só a luz que tem dentro de você, para você crescer. E onde você chegar, você que tem essa energia, Thales, onde a gente chega já, né? Você levar essa luz e ao mesmo tempo levar equilíbrio e paz para as pessoas. Por menos que as pessoas às vezes acreditem nessa coisa do
Ah, não, chegou, eu não acredito tanta energia assim, tal. Eu só mudo o nome. Você já parou para pensar que determinadas pessoas, quando chegam perto de você, você vai acalmando aquela pessoa, te dá Já parou para pensar que tem pessoas que chegam perto de você e é luz, te dão aquela luz. Já parou para pensar que tem pessoas que chegam perto de você e a pessoa tá... Ou pessoa negativa, ou não sei o quê. E você não se ligar a essas energias ruins. Porque a gente tem que lidar com pessoas o dia inteiro. Só que quando a gente está centrado na gente, a gente consegue ficar, né, não se identificar e às vezes passar essa luz para essa pessoa. E depois, quando você está no seu momento de descanso, a gente tem que ver que esse momento de descanso é um momento sagrado. Sagrado. Não é momento de você, vou ficar sem dormir a noite inteira, Não existe, não ouvi falar desse biorritmo ainda de que você vai trocar a noite pelo dia e você vai ser mais produtivo. Né? Infelizmente, as pessoas que tendem a acreditar nisso acabam sofrendo, inclusive, problemas seríssimos, né, de saúde. É extremamente importante você cuidar dessa parte eu diria que é a reenergização, né? Porque você está se alimentando novamente de energia durante esse período de descanso. E é sua mente também. Exato. Para consolidar todas as informações, mesmo as pessoas que você consolidar todas essas informações, e é no sono que essas informações elas vão ser armazenadas ali para que você possa utilizar ela durante o seu dia. Perfeito. Agora eu quero conversar um pouquinho sobre o seu estúdio, irmão. Conta um pouquinho como é que foi o funcionamento, qual foi o grande obstáculo aí na pandemia, o que você fez para se reinventar nesse período e como é que estão as situações do seu estúdio atualmente. O estúdio, ele naqueles primeiros 3 meses, né, do lockdown, e fechou, né, tive que fechar, e depois eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei e fiquei com aulas online. Naquele primeiro momento eu abri umas 8 turmas, tanto que eu depois diminuí um pouquinho, falei, cara, 8 aulas de yoga prática, porque a aula online... E você entregava a aula online por onde? Ao vivo, pelo Zoom. Pelo Zoom? Legal. Então era ao vivo, né? Então eu fazia 8 aulas de yoga, né? Chegou na terceira semana, eu falei, cara, deixa eu só diminuir um pouquinho, porque eu não tô aguentando, porque uma coisa é uma aula presencial, você fala, a aula online, a gente faz a aula praticamente toda, você tem que mostrar todos os movimentos, os asanas, os exercícios, beleza. Mas ali, naquele momento, foi legal, porque ali, com essas 8 aulas, na realidade, eu fazia 8 práticas de yoga por dia. Então a minha mente ficou zerada. E no momento crítico, né? Que a população toda estava precisando realmente de se reequilibrar mentalmente falando, e você estava ali no ápice do equilíbrio mental. No ápice. Todo mundo até ir ganhando, por conta do estresse também, um pouquinho mais de gordura e tal, e eu emagrecendo. Você acha que durante esse período a procura da modalidade ela aumentou por conta dessa questão de déficit psicológico, vamos dizer assim, por conta da pandemia? Aumentou muito. E assim, que foi onde eu entrei num aspecto da minha criatividade? Porque, na realidade, quando você olha na internet, você tem muitas aulas, né? Eu achei legal porque que teve esse boom todo? Porque tem muitas aulas nas plataformas, no YouTube e tal, e as pessoas iam procurar muito e tentavam fazer. Nessa que tentavam fazer, às vezes não tinham muito sucesso, e aí é onde eu entrei, né? E até respeitando também os outros professores que não têm a nossa formação, mas puxando já a sardinha pra gente, nós somos profissionais de educação física, profissional do movimento, então eu vejo o yoga muito mais além só do que essa questão só emocional. Eu vejo o físico no sentido de adaptar o corpo da pessoa para aquela prática. Porque assim também como uma prática que traz muitos benefícios, Thales, é uma prática que pode lesionar. Você vê aquelas posturas, então tem toda uma sequência de movimentos que até coloco na minha aula e para os meus alunos, para perceber se ele pode fazer aquela postura. O que numa plataforma, às vezes, nos vídeos aleatórios que você coloca lá do YouTube, às vezes não te dá isso. Então, teve a parte positiva do boom da modalidade, teve essa questão das pessoas procurarem essas aulas, de às vezes não serem aulas que, até porque a pessoa não estava vendo ali, o aluno, que um pouco que afastou, mas aí depois a pessoa, eu percebi que as pessoas eram insistentes e
procuravam outras linhas, o que foi legal, e às vezes me achava ali também, né, no YouTube, e entrava em contato comigo. Tem umas 2 aulinhas lá que eu coloquei, mas mais para linkar as minhas aulas gravadas. E depois, os atendimentos individuais. E aí surgiu um bem interessante, que foi agora mais final, que assim, eu montei um protocolo de atendimento para as pessoas que tiveram Covid, né, e que ficaram com sequelas. Legal demais, cara. Porque como eu trabalho com muitos médicos, e aí uma vez eu recebi acho que foi, se não me engano, do Albert Einstein, sobre protocolos de atendimento para pessoas que tiveram sequelas. Então, eles linkavam com um dos principais fatores, um que mais agravava, era os aspectos emocionais que potencializavam os outros. Vamos supor, pessoas como nós, super produtivas, você, a gente, né, tal, aquela energia, de repente você contrai um vírus como esse, e aí você tem déficit cognitivo, déficit respiratório, né? A gente não consegue mais fazer tão bem a nossa atividade física, a gente não consegue ter um raciocínio tão rápido como nós temos, né? E aí, aquilo emocionalmente, né, prejudica a gente. No que prejudica emocionalmente, aí cai mais ainda, aí a sequela ela aumenta. Então, uma coisa mágica que eu percebi foi, quando eu abri esse outro atendimento, eu levo a maca para casa do aluno. Aí que é o método IU pós-Covid, né? E na reabilitação. Com meditação, a pessoa já na primeira aula, isso eu vi lá e foi assim, meu primeiro atendimento, foi a primeira aluna que eu fui atender, uma aluna nova, são pessoas novas, muito produtivas e tal. Ela super se emocionou na primeira aula já, porque ela conseguiu, através da meditação e de algumas posturas, perceber, né, que ela poderia voltar ao time dela, e ela voltou já na aula, e ela pegou o relatório, no final da aula ela chorou, gravou até um depoimento para mim que ainda vou colocar, porque como ela sempre treinou muito, é uma mulher muito bonita, tal, então assim, por conta disso, tomou alguns medicamentos, mudou um pouquinho, tá, mas aí agora ela já tá legal de novo, ela pediu, não, vamos colocar só no final, quando eu tiver, né? Ela brincou, instagramável. Ela já até tá, ela não tá se vendo ainda, mas Entendi. ela falou, não, acho que já tá até no tempo aqui, que ela já fez esse período dela. Então foi eu fiquei criando vários, né? Só que lidei com uma coisa que a gente lidou muito, todo mundo, o medo. Só que o medo para pessoas que são empreendedores, nós somos empreendedores, ele só serve para a gente calcular os riscos, nos preparar melhor e depois, né, papai, e de cabeça. Exato. O medo ele serve exatamente para isso que você falou, e muita gente acaba utilizando o medo de uma forma negativa, como limitador. algo que vai realmente limitar, mas na realidade ele vai te mostrar a linha limítrofe do caos. Entendeu? Então, por exemplo, uma criança, é importante às vezes a criança ter um medo de atravessar a rua, né, sem acompanhar alguém adulto, porque esse medo vai impedir dela fazer alguma besteira e de repente proporcionar um caos aí, né, enfim. E na vida acredito ser isso também, obviamente. Que dependendo de como você trata o seu medo, ele pode te afastar dos seus sonhos. Então ele não pode ser um medo paralisador. Eu costumo dizer assim, o medo ele tem que ser educativo. Outra coisa que foi engraçada foi assim, depois que passou aquele primeiro período inicial, eu sempre gostei muito de viajar, né? Aí eu preciso dar um mergulho no mar, no mar. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu gostei muito de Trancoso, sempre gostei muito de Trancoso, da região ali da Bahia, né? E aí eu peguei e falei, e agora? Aí eu comecei a ver, eu falei, puxa, cara, não dá pra ficar nos hotéis que eu gosto de ficar. Caiu a receita, né? E aí numa das minhas meditações, eu falei, calma, por que eu não posso... Aí eu vi que ia abrir a rede hoteleira, né? Por que eu não posso pegar, ir lá e abrir a rede hoteleira de todo mundo e publicar isso, escrever uma matéria, porque eu às vezes passo uns conteúdos por Metrópolis, às vezes eu sugiro matérias e tal. Legal. Aí eu fui fazer uma matéria com Metrópolis, né? E desenvolvi tudo lá, tá chegando, sendo tratado como artista foi bom aí.
O cara, o estúdio fechado não tinha dinheiro nem pra pagar o Airbnb direito. Ah. Cheguei. Pegou o limão e fez a limonada, parceiro. É isso. Exatamente. Exato. Fiquei em resort, eu ia nos restaurantes, falando, porque eu vim fazer. Mas era sério, eu falava, vim produzir um conteúdo aqui do jornal, tal. Só que uma moça ligava pra mim antes, no outro dia, e eu sempre, não, muito prazer em ser recebido aí, eu ia lá, ia bem, produzia o conteúdo, a matéria ficou incrível, fiz a entrevista com o pessoal de lá. E ver isso, sabe, ver que outros empresários, não é só a gente, porque às vezes quando a gente está com algum problema, você se volta tanto para você fala, não, só eu, mas espera, não é só eu que tô assim, não é só eu que tô assim. Todo mundo, irmão, todo mundo. Uma determinada vez, quando eu fui jogar basquete uma época, eu fui jogar uns jogos universitários, aí tem uma moça que ela foi reclamar do vento, né? Eu acho que o esporte dela aquático, aí a gente chegou lá no café da manhã no hotel, não, porque o vento tá assim, tá ruim, tal. Ai, reclamando, eu falei, mas pera, não entendo muito do seu esporte, tá ruim só pra você ou tá ruim pra todo mundo? aí ela, não, tá ruim pra todo mundo. Não, então escolha você ganhar. Porque eu pensei que fosse igual aquela história do Senna, né? Às vezes ele torcia pra chover, aí eu perguntei numa boa. Aí ela, não, é ruim pra todo mundo. Eu falei, então a gente tem que ir lá. Então eu peguei, fiz uma super viagem, voltei mais energizado. E agora vou fazer um retiro para levar uns alunos. É o projeto Aviva, em Cristalina, pertinho aqui agora, 3 dias. Você está convidado. Coisa boa, olha aí. Meditação, atividade física, só que aberta, umas trilhazinhas para cachoeira. Massa. Né? Então, foi Thales inventando. Todo dia surgiu a ideia. Só que eu aprendi uma vez num curso de empreendedorismo que era você tem ideia, já tenta botar em prática, que é o mínimo produto viável, né? Eu tenho ali, já boto em prática. Quando eu tive a ideia, eu já liguei para a dona do hotel, falei, não, você vai, não, eu já vou ir hoje. Passei 2 dias lá fazendo todas as trilhas para escolher a trilha que eu queria, para ver tal, para a gente ter essa energia de ação, que é isso que anima, que leva a gente para frente. Show de bola. A gente falou sobre muita coisa aqui interessante. Eu não introduzi tão profundo a parte de treinamento, mas ele estava inserido sobre a parte profissional, que ele foi falando sobre o treino da musculação, sobre o treino que ele fez durante a pandemia, e agora a gente vai passar para aquela parte maravilhosa do terceiro pilar, que está todo mundo esperando, né? Que é o pilar das baboseiras. Eu digo baboseira, mas assim, é um pilar mais solto, que a gente desprende um pouquinho do nosso pilar principal e fala um pouco mais sobre coisas diversas e inusitadas. E falar em coisas inusitadas, me conta uma história aí, vivida por você, dentro de academia ou dentro da prática do yoga, completamente inusitada. Completamente inusitada? Tá lembrando de vários? Pela risada, acho que a história é boa. Então vambora. Não, uma vez, dando aula, quando eu estava ainda no meu curso de formação, várias coisas não faziam tanto sentido para mim ainda, principalmente dos conteúdos do yoga. Eu falei, não. E para mim era ok. Eu falava que não fazia porque eu queria procurar explicações para que eu pudesse acreditar naquilo e passar, né? E aí teve uma professora que uma vez foi substituir outro professor e logo depois ela dava aula de yoga. E eu respeito muito isso que eu vou falar, né, sobre os nomes sagrados que as pessoas vão nesses locais e tal. Só que eu ainda, como eu não tive ainda a experiência de ir para a Índia, que vai ser a próxima, inclusive, né, tem as reuniões dos professores lá. E antes da pandemia, alguns professores ganhavam, né, a gente como dono de estúdio, eu ganhei uma bolsa, né, e aí eu cheguei na aula, fui receber a professora, todo solícito, daquele jeito que eu sou, simpático. Oi, professor, seja bem-vinda, tal. Aí ela, você também dá aula de yoga, né? Eu falei, não, aí ela não era da área de atividade física, né? E aí ela falou assim pra mim, essa? Eu falei, como é que é o seu nome? Ela falou um nome que eu não lembro como é que é, porque é em sânscrito, né? Aí ela perguntou, e o seu nome sagrado? Aí eu não tinha o que falar, sabe, Thais? Eu falei assim, meu nome sagrado, que ela contou toda a história. Eu falei assim, olha, meu nome sagrado até o momento, assim, é Wesley Paixão, porque, pô, é maior sagradão, minha mãe que me deu. Ficou puta. Ficou indignado. Falei, caraca, é sagradão, esse não é... Família Paixão. Pô, mas aqui pra nós, um nome forte, um nome forte, Paixão, velho. Não sei, vou até, quando eu for lá,
Pode ser que eu pegue o nome sagrado. Sei não, hein, Thales? Vou continuar no Paixão, porque até lá nos Estados Unidos fez sucesso. Esse nome aí não pode trocar não, rapaz. Não Já pode tá trocar. sagrado demais. Não pode não. E tem as outras. Quando eu fiquei solteiro, né? Aí eu falei, caramba, eu nem saio, né? Não saio, não faço nada e tal. Aí, putz, tava com a vida totalmente normal de casado. Imagina, nosso ritmo, a gente se adapta bem a essa vida. E eu gosto até. E aí eu peguei e falei, não, vou começar a sair, né? Primeiro que a roupa era inadequada, né? Eu até fiz uma pesquisa no Google. Aí quando eu cheguei pra sair, aí eu vi umas meninas assim, eu acho que era um samba que eu fui até. Aí a menina olhou assim pra mim, da academia, falou assim, tudo bem, nossa, não imaginava, você aqui e tal, e começou a conversar comigo, olha, professor de yoga, não sei. Aí as minhas me tratavam assim como se fosse guru, eu falei, gente, fala um negócio pra vocês na boa. Na boa. Assim, eu não sou um guru, eu sou um profissional de educação física, trabalho com uma linha de yoga, de exercício e movimento de conexão corpo e mente baseado no yoga, mas assim, me chama de Wesley, vamos conversar em outra forma. Porque eu ainda. Porque, inclusive, eu falei só com essa moça, né? Falei, pô, inclusive, eu tô até solteiro de sair pra conhecer pessoas diferentes e aprender como é que é sair de novo. Você fica enferrujado, né? Caraca, fica demais, mano. Eu tava conversando com a minha mulher sobre isso um dia desse. A primeira vez que eu fui sair durante essa pandemia, assim, pra encontrar amigos em um local aberto, minha mulher tava grávida, acabou não indo, eu fui. E eu olhei meu guarda-roupa e falei, qual é a roupa mesmo que sai mesmo? Eu não sabia nem qual Eu não sabia mais, pô. Eu não sabia qual tipo de roupa eu saía, porque eu não saía. E na nossa área é legal, porque assim, como a gente conhece muitas pessoas, acaba que a dificuldade não é você conhecer, né? A gente sai no local, você conhece todo mundo, né? O detalhe é como se comportar, como não sei o que. Aí, álcool, né? O meu consumo de álcool é baixíssimo, assim, eu quase não bebo. Muito raramente eu bebo. Mas aí, depois eu me adaptei. Aí agora eu tô tranquilo, tô com uma... Sou tipo artista, né? Tô com uma pessoa. Pra não expor a pessoa. Outra coisa conta. engraçada. Eu cheguei, aí nesse mesmo dia, esse dia foi engraçado. Aí cheguei, né? Aí eu tô saindo assim, a menina conversando comigo, tal. Aí veio uns negócios de postura de yoga, tal. A gente, né, a minha ex-mulher não... E o que eu acho legal, né, não gostava muito de se expor, uma falta, outra, tal. Aí a menina, com todo respeito à opção sexual das pessoas, tá? A pessoa, pô, mas você é gay? Eu achei que você era... Pô, nossa, pena de ser gay. Eu falei, eu gay? Ó, respeito, tenho muitos amigos, mas eu... Não sei dessa parte, não. Mano, eu vou contar uma história que aconteceu comigo também em relação a essa parte de homossexual. Eu tenho conversado demais com as pessoas sobre isso, eu sei que eles passam por muito processo de preconceito, assim, né? Mas se você for analisar há um tempo atrás, era muito pior. Exatamente. Então a mente das pessoas, ela está se abrindo. Não na velocidade que a gente queria, mas ela está se abrindo. Aos poucos, eles estão vivendo num ambiente um pouco mais humanizado, acredito eu. Obviamente que está longe daquilo que a gente espera, porque preconceito a gente tem que abolir da nossa vida mesmo, porque não justifica. Mas eu tava em Goiânia fazendo uma filmagem para um das minhas plataformas de treinamento e tinha uma trans. Super gente boa, super engraçada. Cara, e contando as histórias, as tristezas sobre a homossexualidade, isso, aquilo, outro, sobre o preconceito, enfim, né, que ela sofria, e eu defendendo a ideia de que, preconceito não tem como respeitar o preconceito, é uma agressão, isso não é legal. E eu defendo muito essa ideia. E papo vai, papo vem a cerveja, ela tá tomando a cerveja, vem pra cá e vem pra lá, tomando a cerveja, do nada, ela vira assim no meio da roda, todo mundo chega, Thales, fala pra geral logo, você é gay, porra, eu sei, quando eu olho pra uma pessoa, eu sei quando ela é gay, e você é gay, porra. Aí, eu olhei pra ela assim, comecei a rir, eu falei, então tá, se você falou que eu sou gay, como é que é ser gay? Que eu não sei mais o que é. Porque se eu for gay, entendeu?
você é hétero, porque eu e você, a gente não é a mesma pessoa. E aí o bacana é que teve uma pessoa que se incomodou com isso. Que não fui eu. Que falou, calma aí, você luta tanto contra o preconceito, você defende tanto uma bandeira tão importante, e você demonstra agora, por algum motivo especial, por alguma coisa externa que você vê numa pessoa, e você caricatura ela como uma pessoa gay, porque você acha que é. Isso é, de uma certa forma, um preconceito. Ou seja, é tão profunda essa questão do preconceito em si, que muitas vezes as pessoas que sofrem preconceito, às vezes estão sendo preconceituosas sem ao menos perceber. É uma desconstrução, a gente tá num caminho ainda, mas eu já passei por diversos momentos que as pessoas olham pra mim e apontam e falam, cara, esse aí é gay. Certeza. Porra, o cara é vaidoso, entendeu? Já fiz unha, já fiz sobrancelha, mas pra mim ser gay é fazer outra coisa, não é tudo isso. Porque eu posso fazer tudo pra valorizar aquilo que eu acho legal em mim em termos de aparência. Mas ser gay tá relacionado com eu me atrair sexualmente pra uma pessoa do mesmo sexo. E isso não acontece. E quando você, por exemplo, você eu acho que teve a mesma reação que eu não sinto nada, eu acho graça. E eu também. Porque me divirto, às vezes eu acho um preconceito até da pessoa, porque, por exemplo, quando a gente fala, vamos supor, no meio que eu tô, né? Eu sou uma pessoa muito emocional porque eu lido com emoções. Sim. E eu gosto de conversar e tal. Então, tem aquele estereotipo do homem, né? O cara tem que ser grosso, o cara não pode sentir, o cara não pode... E, na realidade, é o que eu estimulo até para os meus amigos, meus colegas. E não tem problema absolutamente nenhum com isso. Tem amigos... Nossa, um dos meus melhores alunos do estúdio... Né? A gente sai, conversa. Ele fez, inclusive, tocando a questão da transexualidade, ele é fonoaudiólogo, trabalha com essa transição da voz. Então, quando a gente se aceita, é muito de boa pra gente. E porque assim, quando você sabe quem você é, você consegue não se incomodar com nada. Principalmente a gente que se expõe muito, que foi uma coisa que eu aprendi. Mas isso foi um caminho. No início, não. No início eu ficava preocupado. Depois... Quando eu percebi isso, e a pessoa fala, né? Inclusive, com a minha atual namorada, quando ela foi perguntar, foi falar com a colega, ela aconteceu a mesma coisa, mas não é gay, não. Aí eu falei a mesma coisa. Se eu sou, eu não tô sabendo ainda. Pô. E eu acho interessante isso, do respeito. E hoje a gente tem toda essa geração, né? Teve até aquele... Eu estava lendo esses dias, teve aquele problema com o jogador de vôlei, né? Teve aquele detalhe todo. Então, assim, eu vi até o contexto, não vou nem comentar muito o negócio, mas assim, o que eu percebo? O nosso tipo de preconceito, quando eu estava lá nos Estados Unidos, preconceito lá, cara, é direto. Por exemplo, eu fui para estado que o cara falava assim, não gosto de latino, não gosto de negro. Né? Aqui não, a pessoa ela é preconceituosa e ela não percebe. Ela faz umas coisas assim tal. Não, teve uma vez que eu estava conhecendo uma menina lá na época que é muito para Florianópolis, né? Porque lá eu aqui sou bonitinho, lá eu sou lindo. Eu sou bonito pra caramba. E aí eu tenho uma cara por loiro, né? Aí eu peguei. Aí tava conversando, a moça falou assim, uma outra moça falou assim, e aí? Mas ele é assim, né? Mais escurinho. Falei, não, é negro mesmo. Não economiza na tinta não, irmão. Economiza na tinta. Inclusive, tô pegando sol direto, tô ficando aqui, ó. Eu curto. Né? E quando a pessoa, justamente quando a pessoa não encara isso, como, caramba, isso aqui é um problema, né? Aí sim, isso gera a limitação, não respeitar o outro, né? Então essas questões de sexualidade hoje é uma coisa e que na yoga ajuda você a se conhecer nesse sentido, né? E Wesley, eu acredito muito que isso vem da questão da sensibilidade que você e as pessoas que são heterossexuais e demonstram uma sensibilidade maior do que a grande maioria dos homens machistas, sofrem, porque você mostrar ser um pouco mais sensível, às vezes é uma caracterização
homossexual, mas não é. Na realidade, deveria todos os homens se preocuparem cada vez mais em serem sensíveis. Porque isso é melhor para sua família, isso é melhor para sua esposa, para os seus filhos, para os seres humanos que convivem com você. Por exemplo, você tava falando aí de amigo e tal, isso, aquilo, outro. Cara, eu não tô nem aí pra isso. Eu tenho um grande amigo meu, inclusive vai ser o próximo convidado que vai vir aqui no SussaCast. A gente é super amigo, sai junto, já tomamos banho junto, né? Opa, sacanagem. Já dormimos junto. Ele tá aqui esperando a próxima gravação, já falei, vou dar uma sacanhada nele. Agora é o seguinte, você tá vendo esse episódio, quiser saber quem é, tem que ver o próximo. Wesley, estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Fico muito feliz por você ter arrumado um horário na sua agenda pra gente trocar essa ideia. Eu acho muito bacana a gente difundir cada vez mais a modalidade, cada vez mais desmistificar as limitações psicológicas em relação à prática do yoga, que eu acho que tem muita gente que acaba deixando de experimentar por acreditar que é algo que não é. E acho que foi muito bacana a gente trocar essa ideia aqui, conversar bastante sobre isso. E fala pra gente, onde que a galera te encontra nas redes sociais hoje? O Wesley Paixão, são 2 Instagrams, Wesley Paixão e Estúdio Yoga, né, no Instagram. Tem um canal do YouTube também, inclusive lá no canal do YouTube tem entrevista lá com o professor Dre Gardner, lá massa. em Las Vegas. Que massa. Eu produzi muito conteúdo lá. Tem o site das aulas online, que é www.metodoyu.com.br. Ótimo, a gente vai deixar tudo isso na descrição, galera, pra vocês entrarem. Lembra, os 100 primeiros terão, 100 não, 99, porque um é meu. 100 primeiros terão acesso gratuito por 30 dias, então já fica ligado aí. E essa metodologia e essas aulas que eu deixei lá é para justamente fazer com que as pessoas percebam que elas podem fazer uma aula de yoga mais forte. É uma aula de meditação, mas já preparando você para o yoga. E tem um do estúdio também, que é o www.estudioU.com.br. Todo mundo aqui, né, quem estiver assistindo também, ganha uma aula experimental lá do Método Yu. Maravilha. E agora, com a pandemia, na realidade, eu estou em todos os lugares em Brasília, né? Estou uma hora no Ministério da Saúde, outra hora dando umas aulinhas abertas aí. Começou as chuvas, mas eu estava lá no Parque Bosque Sudoeste, mas a ideia é sempre fazer algumas aulas abertas, né? E Thales, agradecer demais aqui. Eu fiquei super feliz. Estou eufórico desde o início da semana. Que vai ser massa. Que massa. Já assisti tudinho. Tinha assistido as outras matérias. Recomendo a todo mundo assistir. Muito legal. Que bom tá? Que você gostou. Thales é uma pessoa incrível. Fazer igual no show da Xuxa. Queria mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, para você, tá bom? Para minha namorada. Beijão, amor. Show de bola, Wesley. Cara, muito obrigado mais uma vez. E é o seguinte, galera, se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, lembrem, lá no Instagram, @ThalesSucesso, entre o Thales Sucesso somente um S, sem H e 2 L's, coisa boa, coisa gostosa. No YouTube, se você tá ouvindo isso aqui pelo Spotify, Thales Sucesso. Tem mais de 130 vídeos lá, não só podcast, mas também muito conteúdo bacana sobre educação física. Tem treino lá, se você não tá na academia, quer treinar, tem vários treinos legais com o peso do próprio corpo. E também tem algumas entrevistas, tem algumas coisas, algumas loucuras que eu decido fazer e coloco lá no canal do YouTube. Por exemplo, tem uma loucura muito legal que eu fiz, que eu entro dentro de um ônibus, passo a catraca do ônibus e tento convencer alguém a descer uma parada antes para fazer uma caminhada orientada e conhecer um pouquinho mais sobre o movimento. Topa fazer uma dessa de meditação? Top. Pronto, top demais. Então já tá marcado aqui, já vou fazer uma dessa de meditação. A gente para a pessoa dentro do ônibus, desce e pede pra ela meditar no meio da rua. Aí eu quero ver. Então eu trago a cumbuquinha aí a gente faz a meditação dentro do ônibus. Todo mundo agora aqui vai meditar. Boa! Aí, isso é legal, hein? Rapaz, vai ser desafiador. Você me ajuda. Eu fico lá, você fica lá, a gente já vai tocando. A gente vai ser bom demais. Então é isso, galera. Carimba! Carimba que é sucesso. Valeu, Wesley. Valeu. Até mais, Thales. Valeu. Coisa boa, coisa gostosa.